De família judia, Herbert Marcuse nasceu em Berlim no ano de 1898. A simpatia pela política chegou cedo. Ainda adolescente, se engajou no movimento Wandervogel, que pregava uma vida comunitária ligada à natureza. Em 1922, ele iniciou seus estudos em literatura e filosofia, onde obteve doutorado e conheceu colegas que mais tarde ficariam famosos, como Walter Benjamin. Em 1923, foi criado dentro da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, um Instituto de Pesquisas Sociais, mais tarde conhecido como Escola de Frankfurt, que reunia cientistas sociais marxistas, críticos tanto do capitalismo quanto do socialismo da então União Soviética. Marcuse se incorporaria ao Instituto em 1933. Dentro da Escola de Frankfurt, Marcuse se preocupava com o desenvolvimento descontrolado da tecnologia e com o racionalismo dominante nas sociedades modernas, por achar que eles reprimiam as liberdades individuais e aniquilariam a razão. Para entender melhor a filosofia de Marcuse, eu vou conversar com a professora Imaculada Canguçu, da Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, Imaculada? Tudo bom, Alexandre. Bom, na Escola de Frankfurt, quais foram as principais críticas que Marcuse fez à sociedade industrializada? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante a gente saber que Marcuse era um defensor radical da técnica. Ele considerava o progresso técnico como um instrumento de libertação. A técnica, como uma extensão do corpo humano, deveria permitir que a humanidade vivesse de um modo mais confortável. O problema é que o avanço tecnológico, ele atingiu um ponto em que todas as carências da humanidade podiam estar resolvidas. Quer dizer, alimentação, abrigo, vestuário, saúde, educação, isso tudo poderia ser estendido para a humanidade como um todo, alcançado um determinado nível de desenvolvimento tecnológico. Então, objetivamente, essas condições de se atingir uma sociedade próxima de um ideal, já seria possível. O problema é que, do lado do sujeito, de quem controla essa tecnologia, ela está sendo usada justamente ao serviço da morte, ao serviço da destruição. Então, esse é o primeiro problema. E, a partir dessa primeira questão, ele desenvolve outra, que essa nos diz respeito até hoje, que é o seguinte: o desenvolvimento técnico, nessa amplitude que ele aconteceu, ele ocupou um lugar da própria racionalidade. Quer dizer, o progresso tecnológico passa a ser identificado como o próprio progresso da humanidade. Então, todo pensamento passa a ser tecnológico. O sujeito, o ser humano, se vê transformado numa máquina. Ele pensa como uma máquina, ele tem que funcionar bem, sem deixar arestas, sem deixar ou deixando o mínimo de restos possível, da maneira mais eficiente e mais científica. O ser humano passa a ser uma peça a mais na máquina, na linha de montagem. E isso se dá com a perfeita anuência dos próprios sujeitos. Então, o modo como a tecnologia é empregada faz com que o homem seja máquina e pense como máquina. Essa que era a grande questão. Essa que era a grande questão.